meus queridos. Hoje eu vou falar sobre dois fundamentos principais da palavra de Deus. Você que quer ter um crescimento espiritual, você precisa entender isso. Lá em Romanos capítulo 9 e capítulo 10, fala sobre a justiça própria do homem, que é a mãe de todos os pecados. E ali também fala sobre a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus, aonde nós somos justificados. Precisamos entender essas duas justiças, a qual a palavra nos ensina em Romanos. Olha lá, Romanos capítulo 9, versículo 30, que diz assim: que diremos, pois, que os gentios, os não-judeus, que não buscavam a justiça, alcançaram, sim, mas a justiça que vem da fé. Israel, o povo de Deus, porém, que buscava a lei da justiça, não chegou a alcançá-la. Por quê? Não buscavam pela fé. Olha o que diz a palavra. Mas como pelas obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Todo aquele que nele crer não será confundido. Então, Jesus ele foi rocha de escândalo para os judeus. Eles tropeçaram na lei da justiça deles próprios. Olha o que diz a palavra: mas todo aquele que nele crer não será confundido. Isso é fundamental para você entender, porque eles conheciam toda a lei, eles conheciam todas as escrituras, só que eles acabaram se escandalizando em Cristo, porque olha a sequência do texto. Irmãos, Paulo falando: o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles se salvem. Paulo desejava que todos eles fossem salvos. Mas por que eles não eram salvos? Por que muitas pessoas não compreendem a palavra de Deus? Olha o motivo. É a justiça própria. Mas como que ela vem? Olha Paulo dando testemunho no versículo 2. Pois eu lhes dou testemunho que eles têm zelo de Deus. O povo que mais tem zelo de Deus é o povo judeu. É um povo que ora, um povo que jejua, um povo que procurava observar a lei. Eles eram muito dedicados, eles confiavam em Deus num certo nível. Só que olha o que Paulo diz aqui, ó. Eles tinham o zelo de Deus, mas não com entendimento. Quer dizer, eles não tinham entendimento, eles não tinham revelação. Não significa você que conhece a Bíblia, as Escrituras, se você não tiver revelação e entendimento, você não adianta muitas vezes só ter o zelo. É necessário você ter a revelação. Olha o que Paulo continua dizendo. Esses dois fundamentos vão mudar o teu entendimento. Você vai crescer espiritualmente. Você realmente que é sincero e deseja um crescimento espiritual. Diz lá no versículo 3. Visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Eles não conheceram a justiça que provinha de Deus. Eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. Mas por quê? Porque eles estavam sobre as obras, as leis. Eles queriam ser aceitos por Deus pelas suas próprias obras, pela lei. Eles não queriam se estabelecer nas obras de Cristo. As obras que Cristo fez na cruz, onde Jesus disse: está consumado todas as coisas. Olha a sequência do texto. Não se sujeitaram a que vem de Deus, a justiça de Deus. O fim da lei é Cristo. O fim da lei, Jesus, ele cumpriu toda a lei por mim e por você. Você não seria capaz de guardar a lei. Você não seria capaz, mas Cristo guardou, Cristo cumpriu as exigências da justiça de Deus. Deus, ele só aceita aquilo que é perfeito. E a única coisa que é perfeita é Cristo. A justiça de Cristo, nós estamos estabelecidos em Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Por que Deus não aceitou a justiça dos judeus? Porque eles não creram em Cristo. Eles não puderam ser salvos. Muitos gentios não judeus foram salvos. Lógico que alguns judeus foram salvos, inclusive Paulo. Por isso que Paulo tinha um desejo que todos fossem salvos. E olha para a gente encerrar aqui, ó. No versículo 8 diz assim: mas o que
ela diz: a palavra está junto de ti, está na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha por onde que vem a salvação. Você crê em Cristo, confessar. Mas olha o versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você tem que crer para a justiça, ser estabelecido em Cristo. Você é a justiça de Deus em Cristo. E diz lá no versículo 11, como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será envergonhado. Nós, pela fé, cremos em Cristo. Por isso que você não pode se estabelecer diante de Deus com a tua justiça própria ou pelas obras, para ser aceito por Deus. Lógico que todo aquele que é salvo, ele vai praticar obras para receber galardão, recompensa, mas não tem nada a ver com a salvação. Está muito bem estabelecido aqui na palavra de Deus. Os judeus, eles queriam estar diante de Deus pelas obras. E Jesus disse, não, vocês vão estar diante de Deus pela fé em mim. Todo aquele que crer em mim não será confundido, amém? Então, aprenda um pouco. E hoje tem a revelação. Cresça espiritualmente. Vamos fazer um momento de oração agora? Feche teus olhos. Eu creio que Deus vai abrir o teu entendimento e você vai compreender o que Deus está falando com você nesse dia. Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer por esta palavra. Que cada um possa compreender que pela justiça própria, que é a mãe de todos os pecados, é pelo fato da justiça própria que eles não creram em ti, Jesus. O Senhor foi rejeitado pela boa parte de Israel. O Senhor foi rejeitado por muitos e continua sendo rejeitado, porque muitos querem se estabelecer diante de ti através da sua justiça própria, mas que o Senhor abra o entendimento. Meu Deus, que o fim da lei é Cristo. E todo aquele que crê em Cristo está estabelecido, porque o Senhor cumpriu a perfeita lei. E esta lei, a qual o Senhor nos faz aceito diante de Deus. A justiça perfeita. Sim, Senhor, que cada um possa compreender, ser justificado em Cristo Jesus. Para que todos possam compreender que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz. Até o próximo vídeo. Amém?